Bem, meus irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse com ela aberta em Apocalipse 7, porque nós vamos trabalhar nesse texto. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e Apocalipse tem a ver com a revelação. Apocalipse significa revelação. E Jesus queria revelar as coisas que estavam acontecendo, sobre as coisas que aconteceram e sobre as coisas que aconteceriam. Por isso, o livro de Apocalipse não pode ser visto apenas no passado, também não pode ser visto só apenas no presente e não pode ser interpretado apenas no futuro, porque em algum momento você vai chegar a conclusões que a Bíblia não disse, que João não foi revelado a ele, que Jesus não queria dizer. Mas, se caminharmos numa linha de interpretação de que o Apocalipse é uma revelação simbólica, porque ela é uma revelação de um livro apocalíptico, comum na literatura judaica, onde nos tempos onde o sofrimento, a perseguição do povo era tão grande, e eles tinham que ter uma mensagem de esperança. Por isso, todo livro apocalíptico naquele tempo, e as grandes produções apocalípticas aconteceram exatamente no período intertestamentário. É por isso que você não vê livros assim, mesmo que foram escritos por judeus, inclusive com muita boa intenção. Tem Apocalipse de Judas, tem Apocalipse de Moisés, tem Apocalipse de um monte de gente. Mas o que sobrou canonicamente, ou seja, inspirado, foi o Apocalipse de João. A maneira como Jesus revelou a João a respeito do que tinha acontecido, do que estava acontecendo e do que iria acontecer. O capítulo 7 de Apocalipse, queridos, é uma continuidade do juízo de Deus, da abertura do sexto selo que acontece no capítulo 6. É por isso que nós estudamos a semana passada que Jesus, então, é o Cordeiro de Deus, que está nessa cena, que começa no capítulo 4. São 7 cenas no livro de Apocalipse. A primeira cena é de 1 a 3, onde Jesus revela os seus descontentamentos, sua alegria, sua reprovação com quem? Com a sua igreja. Mas a carta toda é para a igreja. A carta não é para um destinatário, não é para mim, para você isoladamente. A carta é para a sua igreja. Tanto é que no final ele vai chamar de noiva. Por isso, na interpretação do Apocalipse, é necessário que você sempre veja a igreja sendo representada de alguma forma. O Cordeiro é Cristo e a igreja está presente, porque o Cordeiro quer se revelar a sua noiva e o Cordeiro quer contar para ela algumas coisas que ela precisa se cuidar e ele quer contar para ela algumas coisas que ela precisa lutar contra. Então está sempre, a igreja e Cristo sempre são as figuras centrais do Apocalipse. A segunda cena é exatamente aqui, nós começamos a trabalhar do capítulo 4 até hoje o capítulo 7. É a cena de que alguns comentaristas dizem que é o momento onde Cristo vence na cruz, é ressuscitado e sobe aos céus. No momento que ele sobe aos céus, ele é recebido nos céus com grande festa. E a partir daquele momento, então, ele começa a abrir os selos. E os 7 selos têm a ver com essas ações de Deus. Os 4 primeiros selos, que estão lá no Apocalipse 6, são selos que revelam Jesus revelando a respeito do mal que impera nesse mundo. Avisando e mostrando à sua amada igreja
que o fato de um cavalo branco, que tem a característica de alguém que vence todas as batalhas, de alguém que domina pela força, aquele que não perde nenhuma das suas batalhas, é esse império que sempre está dominando, e na história da humanidade sempre houve um império que dominava outro império, que o subjugava pelas guerras, segundo o cavalo vermelho, pela fome que isso causaria por causa da devastação, que é o cavalo preto, e a carestia e a falta de alimentação no mundo, onde um sistema opressor toma lugares e usa as riquezas desse lugar, e a população sofre com isso. Se você olhar um pouco para a história, por exemplo, da África, você vai ver que em alguns lugares da África eles são extremamente riquíssimos. O seu território, o seu terreno é fértil em algum tipo de jazigo de diamantes, de ouro. É rico. Por exemplo, Angola tem muito ouro, você sabia disso? E por quê? Porque o sistema, um império, domina, e aquelas pessoas estão em guerras civis, e brigas, e morte, e fome, cavalo preto, e a morte, cavalo amarelo. Então, Jesus está dizendo, minha amada igreja, filhinhos, essa é a maneira do mal imperar neste mundo. A ganância dos impérios, as guerras que isso surgem, e a fome que isso causa, a espada que isso vem, a morte que isso causa. E o quinto selo é exatamente a grande angústia e a grande pergunta dos que estavam sofrendo com tudo isso, os mártires, os santos que estavam debaixo do altar, que sofreram todas essas perseguições. Eles estavam dizendo, Senhor, até quando o Senhor não vai emitir o seu juízo? E até quando nós vamos esperar ainda para que seja vingada o nosso sangue? O sexto selo é o juízo de Deus. O sexto selo é o juízo de Deus, que aguarda a ideia do juízo final. A palavra foi dada àqueles que estavam reivindicando o juízo de Deus, dizendo, espera um pouco. E aí, a gente lê o sexto selo, parece que as coisas acontecem, e a gente acha que Apocalipse, ou literatura Apocalipse, é aquela que a gente vira a página e é uma cena seguinte. Não. O capítulo 7 é aquele tipo de filme que começa com o final. Você já assistiu aquele filme que começa com o final? E aí, depois que acaba a cena, fala, bom, acabou o filme, porque já contou o final. Aí ele começa a contar as coisas. O capítulo 7 é exatamente esse. O sexto selo foi aberto no capítulo 6, mas o 7 é antes de acontecer o juízo final. É antes dos homens serem vingados, os santos serem vingados das suas mortes, os poderosos sofrerem a condenação, a impunidade desses homens ser retribuída, antes que as pedras caiam sobre eles, antes que aconteçam todas essas cenas, cataclismas, aqui diz o céu ser enrolado como o pergaminho, e toda essa figura do juízo final. Antes disso, Jesus vai fazer uma outra revelação. E por isso que começa no capítulo 7 dizendo assim, depois disso, que não quer dizer que aconteceu isso, depois que ele viu a cena do capítulo 6, do sexto selo, ele vê essa cena. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos a que havia sido dado poder para danificar a terra.
aqui mostra que havia já preparado para esse juízo que está aqui no capítulo 6, do sexto selo que seria aberto para o juízo, já estava preparada a cena. A Bíblia vai dizer que 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. A ideia desses 4 ventos é ventos que viriam em todas as direções. E são ventos de destruição. São ventos do juízo de Deus. São ventos que assolariam toda a terra. São ventos que não poupariam mais nada. Seria o fim. Esses são o significado desses ventos. E a ideia é que eles não poupariam nem o lugar da terra. Mas, no momento em que eles iriam impetrar o seu juízo, no momento que eles iam receber as ordens superiores para começar, então, a definição deste mundo, acabar com todas as coisas, o versículo 3 diz que, o versículo 2 diz que o anjo que daria esta ordem bradou e disse no versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E aí, quando ele dá esse brado, ele diz o seguinte, não toquem em nada, esperem o comando. E agora, só pode acontecer alguma coisa depois que forem selados os servos de Deus. Gente, para um pouquinho. Você sabe que a gente sofre por antecipação e por ignorância. Tem muita gente sofrendo por medo do selo da besta que vai acontecer no capítulo 13. Porque o chip que vão implantar da Dilma vai fazer com que todo mundo agora não possa comprar as coisas. Meus irmãos, queria dizer para você que isso é falta do conhecimento da palavra de Deus. E o primeiro desconhecimento nosso é que antes de um selo da besta, nós somos selados pelo selo de Deus. Ah, você não entendeu nada. Glória a Deus. Isso quer dizer, meu querido, que você e eu, nesse contexto aqui, está se dizendo o seguinte, não pode haver juízo de Deus antes que eu proteja os meus. Ah, Senhor. Revela isso espiritualmente. Isso quer dizer, meu irmão, que você não tem que temer nada. O selo aqui é para os que são propriedade de Deus. O que significa esse selo? Selo demonstra que Deus está retendo os ventos até que os seus servos sejam selados. Até que sejam seladas as testas dos servos do nosso Deus. O paralelo desse texto está em Ezequiel 9, e é interessante perceber que o Apocalipse, além de ser uma linguagem figurada ou simbólica, ela também utiliza de cenas que acontecem no Velho Testamento. Por isso, Ezequiel 9, de 1 até o 5, vai descrever uma cena extremamente parecida, dizendo assim, então ouvi clamar uma alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão, e vi 6 homens que vinham à porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se posicionaram ao lado do altar de bronze. Então, da glória de Israel, do Deus de Israel, subiu de cima do querubim,
onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém, ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. E enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. E eles, então, começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. O que mostra aqui é que no Velho Testamento há uma cena parecida do que vai acontecer na posteridade, para dizer que Deus, em todo momento da sua história, impetra os seus juízos. Só que, até então, Deus está impetrando juízos parciais, situações isoladas, com alguns contextos, mas vai chegar um momento que isso será para toda a terra, e toda a humanidade, e toda a história. E o juízo de Deus passará por toda a terra, e somente aqueles que são selados estarão guardados dessa destruição. O texto vai prosseguir, que esse selo tem uma característica, ele faz com que aqueles que estão com este selo não receberão o juízo. Porque esse selo significa que essas pessoas são propriedades do Deus vivo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 1, 21 a 22. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 21 a 22. Esse texto está descrevendo Paulo dizendo aos coríntios que viviam num ambiente de tremenda perdição, mas que havia ali homens e mulheres que viviam e desejavam viver algo especial de Deus, entregaram as suas vidas a Cristo como Senhor e Salvador. E olha o que diz o texto: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quando essa marca de Cristo habita no meu e no seu coração, é porque eu e você somos propriedade de Deus. É mais ou menos como eu tive uma experiência um dia, onde lá em Carianos eu recebi uma carta, e quando o carteiro me chamou, ele disse assim: o senhor é o presidente? Eu falei: não, eu sou só o pastor, eu sou o pastor da igreja. É lá igual aqui, o presidente, por exemplo, é o Rafa e eu sou o pastor. Ele disse: o senhor é o presidente da igreja? Eu falei: não, eu sou o pastor. Ele falou: eu tenho uma correspondência aqui, mas eu não posso entregar para o senhor. Eu falei: não, mas eu recebo porque eu assino aqui, não tem problema, eu sou da igreja. Ele falou: não, é porque essa carta aqui tem uma descrição chamada mão própria. Eu falei: mas tá, e o Kiko? Me diga o que quer dizer isso. Ele disse: não. É que essa carta não pode ser recebida por qualquer outro responsável, somente por mão própria deste nome que está escrito aqui. O selo aqui em Apocalipse 7 é essa carta de mão própria, que ninguém pode abrir, ninguém pode tocar, ninguém pode reivindicar para si, a não ser o próprio dono dela. Isso significa, querido, que o selado não pode ser tocado. Isso significa que o diabo fica louco com você, mas não pode agir em você. Isso significa que as hostes infernais tramam um monte de coisa, mas ficam
paralisadas, porque você tem a marca. Isso significa que toda obra que Deus quer fazer de justiça nesse mundo, Ele não vai fazê-la com você. É por isso que esses são os selados. Quem são esses? A Bíblia vai dizer que eles têm um número. E aqui talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha no livro de Apocalipse, porque o óbvio é tão óbvio que ele não existe. O livro vai dizer, no capítulo 4, Apocalipse 7, 4, 5 em diante, até o 7, que ele ouve o número dos que foram selados, e são 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. 144 mil pessoas das 12 tribos de Israel. Por isso que vamos ter interpretações de que esses 144 mil são literais. Há uma corrente dos testemunhas de Jeová de que só 144 mil possuirão o céu. São aí os Master Blaster, né? E nós, teoricamente, possuiremos a terra. Essa é a teoria, é a linha de interpretação lá dos TJ, do Testemunho de Jeová. Mas uma interpretação mais próxima de nós, dos nossos queridos chamados de pré-milenistas, dispensacionalistas, eles creem que esses 144 mil é aquilo que está escrito. Eles são 144 mil judeus que suportarão a tribulação que a igreja nós não passaríamos. Então, seria a vinda repentina de Jesus nos ares, sem ninguém saber, e de repente ia sobrar esse povo judeu que rejeitou a Jesus, e aí eles sofreriam, e por causa deste sofrimento, eles seriam salvos, esses 144 mil. E outras linhas que derivam disso. Eu tenho uma dificuldade de achar que esse termo é literal, primeiro porque o que estamos fazendo aqui. Em nenhum momento foi interpretado literalmente. E a interpretação literal é muito complicada, porque a gente vai ter que achar todos os números ali. Primeiro, exatamente por causa da literalidade que o livro não me permite ter. É uma linguagem simbólica. É uma regra de hermenêutica. Você não pode começar interpretando uma coisa de um jeito e depois mudar o jeito de interpretar. Viu, pai e mãe? Não pode fazer uma regra para um e uma regra para outro. Tem que ter regra para todo mundo. Se um não pode, o outro também não pode, senão fica complicado. Ah, não, eu estou simbólico. Pode. Você não, eu estou literal, não pode. Então, se a gente não interpretou tudo na literalidade, temos que cuidar com isso. Segunda coisa que me tenho dificuldade, quando a ideia de 144 mil, principalmente 144 mil judeus, é que se a gente olhar as listas que existem na Bíblia são basicamente 3 listas a respeito do povo de Israel, e são 3 listas diferentes. Quando Jacó vai falar aos seus filhos, em Gênesis 49, a lista fala da tribo de José, incluindo os 2 filhos que nasceram no Egito. Não fala de Manassés nem Efraim, que são os 2 filhos, mas fala da tribo de José. Em Ezequiel 48, que era uma palavra escatológica, onde essas tribos herdariam, havia uma herança ali, ele fala da tribo de Levi, mas a tribo de Levi não recebeu terra. Já são 2 listas diferentes. E a lista de Apocalipse 7, não sei se você percebeu, falta 2 tribos. Falta a tribo de Dan, né? Diz que é Dan porque ela era idólatra. É bem Dan, né?
Ela era a tribo idólatra, por isso que não estava ali. E falta a tribo de Efraim. Aí você fala para mim, não, mas a tribo de Efraim está na tribo de José. Sim, mas Manassés também é filho, foi mencionado 2 vezes. Ó, queridinho do papai, né? É mencionado 2 vezes, ganha do papai, ganha também 12 mil dele e 12 mil do pai. É mais ou menos assim, você tem uma herança, tem 2 filhos. Aí você divide a herança 2, mas com um filho você dá mais uma parte para ele. Essa lista não faz sentido ser literal. Por que Dan não tem 12 mil? Por que Efraim não tem 12 mil? Porque, meus irmãos, não é literal. Esse número exato, outra coisa interessante, o número exato de 12 mil de cada tribo. Deus quer salvar 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela. Se uma aparecer 12.001, está fora. A graça é numérica. A salvação é por número, por cota. Você perdeu a sua oportunidade, fica na fila de espera, nem fila de espera não tem mais. Por isso, meus irmãos, a melhor interpretação é que essa igreja, esse povo aqui, esses nomes aqui, sejam para representar o povo de Deus. E representando o povo de Deus, dá uma ideia que parece mais favorável com o que o Novo Testamento fala a respeito do povo de Deus. Quando você lê Romanos 9, 10 e 11, e eu digo para você lá que leia, está dizendo que Israel não foi descartado do projeto de Deus. Não está dizendo que Israel não faz parte da história de Deus. Sou contra aqueles que dizem assim, Israel quis fazer a sua parte. Aliás, Deus queria um plano com Israel, Israel o negou, então ele substituiu Israel pela igreja. Não, eu não creio nisso. Eu creio que Israel tem o seu espaço em todo o projeto de Deus. Se Israel é o povo que trouxe Jesus ao mundo, a igreja é o povo que vai levar Jesus para o mundo. Todos têm a sua parte, Israel e a igreja. Agora, quando nós olhamos para esse texto aqui, me parece mais interessante que é o povo de Deus, o Israel de Deus. E Paulo vai dizer exatamente disso, que nós somos Israel de Deus. Eu e você somos Israel de Deus. Quando vai acontecer isso? Se esse selo aqui é para o tempo final, então será a igreja que estará passando por a grande tribulação? Não sei, queridos. Mas digamos que sim. O povo de Deus que estiver naquele momento, onde estará perto de tocar aí a trombeta, quando for aberto o 6º selo. Então esse povo tem que estar selado. Esse povo tem que estar marcado, tem que estar separado para Deus. Mas eu creio numa coisa. Eu creio que essa igreja é uma igreja, vou emprestar um termo da teologia católica, militante. A igreja católica, quando fala de igreja, ela fala em 3 tipos de igreja. A igreja militante, a igreja triunfante e a igreja, que eu esqueci o nome, que também não me interessa, porque a igreja do purgatório eu não creio nessa igreja. É a igreja que fica lá temperada com sal para poder a hora de saber. A Bíblia não diz sobre purgatório. A igreja diz de 2 grandes estados. Ou você está na terra, ou você está no céu. E é por isso que Apocalipse 7 fala dessas 2 realidades, desses 2 povos. O povo que está militando aqui na terra, e este povo está à mercê de todas as coisas que estão acontecendo aqui, eles estão sujeitos à tribulação, mas não ao juízo de Deus. E aí você vai dizer, mas qual é a diferença? Existe diferença. Todos passaremos pela grande tribulação, mas debaixo da grande tribulação tem 2 palavras diferentes. A ira de Deus através do seu juízo e a perseguição. A ira de Deus é para os ímpios, é para os que não são selados. Mas a perseguição é exatamente porque fomos encontrados por Cristo, estaremos numa resistência contra este mundo e todas as ordens espirituais que existem nesse mundo. Então, querido, você pode escolher só o jeito que você vai sofrer.
mas escolha o melhor. Você pode escolher sofrer pela ira de Deus porque você está vivendo no pecado, você está vivendo fora do selo de Deus, ou sofrer porque exatamente você se posicionou ao lado de Cristo e está sofrendo a perseguição. Para entender essa história, vamos pegar o que esse texto tem por base. Você que está assistindo a novela da Record, eu sei que você está assistindo, dos 10 Mandamentos, é fácil de entender. Perseguição e ira de Deus. Vamos comigo. O Evangelho segundo Record diz o seguinte. O que acontece com o povo de Deus que quer sair do Egito? Faraó, na boa, diz para eles, pode sair? Não. O que ele impetra sobre o povo? Ô, gente, vocês que assistiram a novela, leram a Bíblia, fala aí. O que aconteceu? Faraó endureceu, sim, assim. Endureceu o coração. E o que sobrou para o povo? Ô, Moisés, ajuda aí, você que está assistindo os 10 Mandamentos. O que o povo sofre? O povo de Israel sofre por causa de de querer sair, cultuar, ir embora, se ver livre. Começa uma perseguição, enquanto antes eles davam o barro para fazer o tijolo, agora não dá mais. O que vai fazer? Você tem que catar o barro, você tem que fazer o tijolo e você vai sofrer mais ainda. Por que eles estão sofrendo? Porque eles estão do lado de cá. Porque eles estão saindo do Egito. Porque eles estão lutando contra as hostes, contra o mal, contra o império. Por isso, guerra, morte, sofrimento, os 4 cavaleiros. Mas o que aconteceu? Por que Deus não poupou eles das perseguições? Pergunta lá no céu. Mas a segunda é que vocês perceberam que os juízos, não sei se o Evangelho segundo Record mostrou isso, mas a Bíblia diz que o juízo que Deus mandou aconteceu com quem? Gente, eu estou achando... Aconteceu com quem? Com os egípcios, apenas com os egípcios. E olha só o que diz o texto bíblico. Vamos lá, porque não tem novela aqui, então a gente tem que ver o texto bíblico. Abra lá a sua Bíblia, né, não tem os capítulos para a gente mostrar aqui. Êxodo 12, de 12 a 13. A última praga, o último juízo de Deus. A maneira como Deus estava dizendo assim, está brincando com o meu povo? Há um povo militando, há um povo lutando contra o império das trevas, mas vocês não querem mudança? Então, olha só o que acontece. O fechamento da história para que esse povo seja livre. Êxodo 12, 12 e 13. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o sangue será, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A palavra de Deus está dizendo aqui, do jeito que começa o povo de Deus dele, é do mesmo jeito que ele vai tratar o povo de Deus dele. Eu não vou livrar vocês da tribulação, mas eu vou livrar vocês na tribulação do meu juízo, da minha ira. Porque eu não estou irado com vocês. Porque vocês são o meu povo. E por isso que a cena muda. Ao invés de ele ver essa igreja militante, a igreja na terra, João começa a ver, então, a igreja que está
no céu, no trono, que começa no capítulo 4. Olha só o que o versículo 9 de Apocalipse 7 diz. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. João não está vendo mais essa igreja militante, este povo militando, esse povo lutando. Ele já o vê, esse povo triunfante, porque eles já passaram pela grande tribulação, porque eles já viram o resultado das obras de Cristo na vida deles. Veja que não é porque eles foram bonzinhos, veja que não é porque eles eram muito legais, mas o único jeito deles estarem diante do Cordeiro, e essa pergunta o ancião faz para eles, ele vai dizer: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Versículo 14. Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Não é um mérito meu, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro. E esse lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro representa que eu entendi que eu não posso fazer nada para mudar a minha história, a não ser permitir que o Senhor da história, que tem poder de abrir os selos, seja Senhor da minha história. O que vai levar pessoas ao inferno não são as suas obras apenas, mas vai ser uma resposta incorreta diante de Deus. A pergunta vai ser: quem é o seu Senhor? E se a resposta for: porque lá não tem como mentir, o Senhor da minha vida fui eu. Alguns terão que responder e assumir que o Senhor da sua vida é Satanás, porque servem a ele, fazem as obras dele e vivem para ele, inconsciente ou consciente. Mas a única resposta que faz é passar, é que: Senhor, eu entreguei a minha coroa a ti, eu entreguei a minha vida a ti, e eu reconheci que o Senhor é o Senhor da história, e os selos foram abertos pelo Senhor, e eu sou selado, porque enquanto o Senhor abriu o selo para revelar, eu recebi o selo para ser protegido, porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro. É aqueles que receberam perdão dos seus pecados, é aqueles que reconheceram que não tinha mais nenhum motivo na vida para viver a não ser Jesus Cristo. Aqueles que sabem que onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. É gente que amou mais a Cristo do que a própria vida. É gente que entendeu que o sofrimento que ele estava tendo de tribulação e perseguição não era nem comparado com a expectativa da glória que ele teria no céu. E é por isso que eles são recebidos com grande festa no céu. São recebidos porque diante do Cordeiro eles vão servi-lo noite e dia. Porque
serão recompensados porque responderam certo, tu és o Senhor da minha vida. Não há mais interesse em nada mais do que o Senhor. Olha, Senhor, eu entendi que a escala da minha vida tem prioridades, importâncias, urgências e necessidades. Trabalho para mim é necessidade, trabalho para mim é algo importante, mas o Senhor é prioridade. Senhor, na escala da minha vida, eu entendi que casamento, ter alguém do seu lado, é coisa muito boa, é importante. E em algum momento tem prioridades, sim, na minha vida. Mas entre as prioridades da minha vida, o Senhor é a prioridade número 1. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque este céu é um ambiente de um encontro do noivo com a sua noiva. E nós vamos chegar em Apocalipse 22 e você vai ver que a festa final são o que eles chamam de bodas do Cordeiro. É a festa de casamento. A noiva terminou seu ciclo de sofrimento e de dor aqui na terra e agora ela pode triunfantemente desfrutar. Que bom que o Apocalipse tem essas cenas. A gente já está vendo a cena do final agora. Depois vai ter uma outra cena de novo do final. E outras cenas, porque o Apocalipse não é de uma leitura contínua, não é um livro que a gente lê e o começo no capítulo 1 e o final no capítulo 22. Não, tem final no capítulo 7, tem final no capítulo 14, tem final no capítulo 17, tem final no capítulo 22, tem finais. Porque ele vai aumentando e contando para nós, mas a grande expectativa é que Jesus está falando para a sua noiva. E este dia é dia que o Cordeiro vai estender a sua tenda sobre todos os que foram lavados e remidos no seu sangue. É a igreja que deixou de estar na terra e agora está no céu. Essa igreja que está celebrando a presença do seu Senhor. E olha só que coisa interessante. Os versículos 15 diz assim: por isso eles estão diante do trono de Deus e servem noite e dia em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O Davi falou aqui de que Jesus foi preparar lugar. Se não houvesse, ele teria dito: eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. A ideia aqui é que essa tenda, tabernáculo é local de tenda. Só que no deserto esse povo peregrinou, sofreu o sol escaldante, sofreu a falta de água, sofreu a fome e todos os intempéries que o mal, os cavaleiros do mal passaram sobre eles. Mas agora não tem mais isso, porque eles chegam diante do Cordeiro e o Cordeiro prepara então a sua tenda sobre eles. Não haverá mais sol que os faça sofrer, nem eles terão falta de água, porque eles não terão mais sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e os guiará às fontes de água viva. E olha, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ser cristão é crer nas esperanças que Deus me promete. Nós somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 1:13, que nele, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, o Evangelho os salvou e vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós estamos selados. E se houver tribulação, é como se fosse no filme das antigas, O Náufrago.
Lembra que ele foi levar uma caixa toda estourada por fora, suja, amassada, cheia de arranhões. E quando ele chega, entrega, daí o cara abre, eu não sei se eram patins, alguma coisa, mas estava intacto. Nós somos essa correspondência que sofre um grande naufrágio, que a vida passa pela gente, que as pessoas nos humilham, que a gente passa por grandes tribulações, até porque nós assumimos um compromisso com Jesus. A vida ficou mais difícil, sim, porque você aceitou Jesus? É isso mesmo, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus já dizia isso. Não vem com letras miúdas, não é enganação, não é contrato de risco, é pura verdade. Não existe essa vida, boa vida, para quem realmente é selado. Porque quando você é selado, o inimigo já sabe que você é selado, fica bravo e furioso. Mas ele não pode tocar em você naquilo que Deus não permite. Mas haverá sofrimento e perseguição, sim. Se não houver perseguição externa, vai haver sofrimento interno, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa que você gosta. Santidade é um negócio que vai ter que mexer com você, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então vai ter luta. Se não for externo, vai ser interno. Mas a verdade é que você é essa caixa, que o interior tem a marca de Cristo, e chega lá lavado e remido no Cordeiro, e aí você pode celebrar, porque o Cordeiro está te esperando, o Senhor está te esperando, porque Ele ama a sua noiva. Capítulo 7, o resumo é esse. O Cordeiro ama a sua noiva. Para a sua igreja que está aqui, para a sua noiva militante, ele garante proteção. Mas para a sua noiva triunfante, ele garante a recompensa da sua vitória diante da grande tribulação. Esse é um resumo de Apocalipse 7. Meu irmão, você não tem que temer o selo da besta. Você tem que certificar-se do selo do Cordeiro. E o selo do Cordeiro é o sangue de Jesus que lavou e purificou os seus pecados naquela cruz. É essa decisão de dizer, Senhor Jesus, não mais eu, mas Cristo em mim. É a decisão de dizer, Senhor Jesus, eu quero ser parte desse povo que mesmo que sofra aqui, o Senhor tem lugar reservado no céu. Nós vivemos num país que dificulta essa mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem muito retrógrada. Enquanto os meus amigos pastores estão dizendo de prosperidade e repreendendo o espírito do desemprego que habita em você, eu estou dizendo que como crente você vai sofrer sim. Enquanto algumas igrejas estão dizendo assim, olha, há um Deus de graça, um Deus que não está tão interessado no que você faz, mas está interessado no seu coração. Eu estou dizendo que há um Deus que tem um juízo e uma ira que vai ser feita sim, totalmente naquele dia e parcialmente agora. Eu comentei semana passada, o juízo parcial de Deus já deu uma passada na casa do Cunha. O juízo de Deus passa por algumas situações. O juízo de Deus ainda está mergulhado em graça, por isso que nós não somos consumidos. E essa mensagem desse evangelho eu não vou deixar de pregar, porque é palavra de Deus. Agora a pergunta é, você tem certeza do selo de Cristo na sua vida? Não tem a ver com você. Não foi você que se autolava, não é autolavagem. É uma lavagem que vem de Cristo. É Ele quem me lava e é Ele quem me purifica. É por isso que nós temos cristãos tão amedrontados. Porque não têm certeza do seu selo. Porque não sabem que são cuidados pelo Deus vivo. Não sabem que o diabo treme qualquer oração deles. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo já o lavou e o selo já está nele, o selo do Espírito Santo.
É por isso que nós temos membros que sofrem tremendamente com qualquer problema que acontece na vida. Entra num desespero, numa angústia, por quê? Porque não tem certeza que o Senhor Jesus está cuidando dele e qualquer coisa que acontecer não tem a permissão dele. Se ele é aquele que falou para o anjo, para aí! Os 4 anjos tiveram que esperar porque ele só é o Senhor da história. Esse é o meu Jesus, é o seu Jesus, que morreu por sua causa. Faça valer a pena o sangue dele na sua vida, meu irmão. Você que é pai de família, chega em casa numa oração. Nenhuma oração é feita pelos seus filhos, pela sua esposa. É essa igreja militante e triunfante na terra, onde crê no poder de Deus. E qualquer coisa que acontece, não fica olhando e falando assim, ó dia, ó vida, ó azar, é porque só porque eu sou crente dá tudo errado comigo. Acho que eu preciso ir para aquela igreja que fala mais de prosperidade, porque parece que estou com uma urucubaca gospel. Até bota coisa que não existe. Meu irmão, olha, somos selados, existe uma promessa e o Senhor olha porque Ele me ama. Porque Ele ama a sua noiva e está louquinho para se encontrar com ela. Queria orar com você. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. E a ceia do Senhor é um pacto, é um compromisso, é uma comunhão dos salvos em Cristo Jesus com o seu Senhor. A ceia do Senhor é mais ou menos uma espécie de bodas antecipadas do Cordeiro, onde a gente celebra com Jesus a nossa comunhão com Ele, até que Ele volte para nos buscar. E a gente diz, volta logo, Jesus. E a gente quer desfrutar desse negócio. Volta logo, Jesus. Mas se o Senhor quer que a gente continue militando, então nos dá as armas e nos acorda. Para que a gente possa ser essa igreja triunfante já aqui na terra. Eu queria orar com você. Nessa noite eu queria pedir para que você... O primeiro pedido meu é... Você já fez a sua entrega a Jesus Cristo? Você já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já disse, olha, Senhor Jesus, é o teu sangue que me lavou. Não sou Senhor de mim mesmo, nem Satanás é Senhor de mim. És o Senhor. Se você já fez essa resposta, eu queria te fazer uma contra-resposta, um contraponto. Quando você anda nas ruas, você reflete essa resposta? Jesus é realmente Senhor da sua vida? Porque tem gente se apropriando de uma coisa, mas não vivendo essa coisa. É por isso que nós somos tremendamente envergonhados lá fora, porque as pessoas passam e falam assim, você é pastor? Sou. Outros perguntam para você é crente? Você fica pensando, será que ele está pensando que eu sou crente que nem aquele outro que deu calote nele? Jesus não é Senhor dessa pessoa. Por isso, meu irmão, olhe para a sua vida, minha irmã, olhe para a sua vida e perceba que um sangue poderoso, inocente, mas gracioso do Cordeiro lavou você. E na caminhada da vida, um dia o Senhor virá para você, seja um escatom, um último tempo, um último momento individual seu, ou quando de repente será o grande dia que o Senhor fecha a conta nessa história, mas todos nós estaremos diante dele. Por isso eu quero orar com você. E a minha oração é exatamente essa. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que se entregue. Se tem alguém aqui nessa noite que está brincando com Deus,
que diz que a igreja é militante, mas na verdade não é. Que o Senhor o arrebanhe para que ele possa receber o seu. Se tem alguém aqui que está lutando contra o Senhor, que o Senhor nessa noite vença para ele lutar a favor do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite muito especial, onde nós aprendemos que o Senhor tem duas igrejas, tem dois povos agindo nessa terra e no céu. Somos o mesmo povo. A diferença é que uns estão aqui lutando, mas já estão protegidos pelo Senhor. E os outros já passaram da grande tribulação e estão celebrando a boda do Cordeiro, já está lá, está esperando a boda do Cordeiro. Obrigado por isso. Mas, Senhor, há aqui pessoas que estão à margem dessa igreja de Cristo, estão à margem desse povo de Deus. Nessa noite eu quero te pedir que o teu Espírito o faça tomar uma postura ao teu lado, Jesus, e que haja uma entrega do seu coração a Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, em nome